Oi, Gregório. Oi, André. Oi, Dado. Brinde a Zucker Candle. Brinde a Zucker Candle. Grande Zucker, grande Victor. Esse é um ciclo muito que nos dá muita satisfação, né, Gregório? Esse Sim. ciclo de 3, o que segue agora de 3 encontros. Faz a abertura? Tá. Victor Zucker Candle é um austríaco que depois se mudou para os Estados Unidos, escreveu a maior parte da obra dele nos Estados Unidos. Ele tem um livro escrito ainda na Áustria, em alemão, que a gente não teve acesso ainda. Talvez um dia a gente tenha. Nos Estados Unidos, ele publicou 3 obras, por ordem de tempo. Sound and Symbol, Music and the External World. Som e símbolo, música e o mundo exterior. Título interessante, né? Segundo livro, The Sense of Music, o sentido da música. Terceiro livro, Man the Musician, Homem o Músico. E depois eu encontrei nesse livro das conferências Eranos uma palestra do Zucker Candle, em que ele fala sobre cantar e falar, cantar e falar. A apresentação desse volume é do Jung, né? Chama Os Deuses Ocultos. Tem palestras do Mircea Eliade e outras pessoas, e do Zucker Candle, que cabe bem com Man the Musician. Então, hoje a gente vai falar principalmente do Sound and Symbol e, juntando com Sound, The Sense of Music. Vamos falar dessas 2 obras. Sound and Symbol é quando o Zucker Candle apresenta a visão de música dele. Música como algo completamente diferente do que, já vamos explicar no quê, do que se considera habitualmente. No The Sense of Music, ele aplica essa visão de música, a partir especialmente de qualidades dinâmicas, na visão de música. Sense of Music, o sentido da música, ele é feito para pessoas que querem ouvir música, entenderem música. Não a partir de um manual explicativo do que é música. Para o Zucker, entender música é ouvir música, experimentar música. Então, esse é um pequeno tratado para o ouvinte, mas também para quem faz música. Ele diz que quem faz música é, em primeiro lugar, um ouvinte. E a gente vai encontrar muita coisa do que o Paul Nordhoff desenvolve no Helen Heritage, tanto do Sound and Symbol quanto do The Sense of Music. O que a gente vai ver na semana que vem, Man the Musician, a gente não encontra uma referência clara no que Paul Nordhoff deixou escrito, né? Mas as ideias lá do Man the Musician também estão presentes no Paul, na Nordhoff Robbins e no Músico Centramento. Então a gente vai tratar desses 2 volumes. Sound and Symbol é filosofia da música, de verdade. É pensar o mundo a partir da experiência musical. Não como reflexões subjetivas, mas como um cientista faria mesmo. É um livro muito estranho. E vai ser difícil para a gente, André, expor para as pessoas todo o pensamento concatenado, muito bem construído do Zucker Candle, nesse pouco tempo. Vamos lá, vamos tentar. Vamos? Bora. Nada? Amarrem os cintos de segurança e vamos. Porque é nada mesmo. Eu até comentei com o Gregório, é óbvio que a gente sempre se prepara para as nossas lives, e hoje não foi diferente. Daí a gente vai fazendo esquemas e pequenos roteiros, mas dessa vez eu escrevi para o Gregório, eu votaria por cada um fazer o seu esquema, porque ambos estudaram todos os livros. Oi, Rose. E a gente um pouco trabalhar no improviso, né? Claro, pensando numa estrutura, porque a gente tem 1 hora, né? Então, se tu quiser começar, Gregório. Vamos focar primeiro no Sound and Symbol, né? Esse é só para
tá? Esse é um livro muito citado pelo Paul no livro Healing Heritage. Sim. E também citado pela Helen Bonny nas biografias em que ela lança os fundamentos do GIM. E também citado pelo Gary Ansdell, que é uma pessoa, é um profissional também muito citado por aqueles musicoterapeutas que pensam musicalidade. E só de cara, Gregório, porque uma intenção nossa não é complicar a vida das pessoas, é linkar, inclusive, com música, musicoterapia. Repito, nem todo mundo aqui é musicoterapeuta, então não é problematizar, e sim, via filosofia, melhor entender propostas como a da Northrop Robbins e da musicoterapia músico-centrada. Gregório travou um pouquinho. Vou continuando. Greg, só para daí já te passo a palavra. Quando tu falas assim que subtítulo interessante de Sound and Symbol, porque Sound and Symbol, Zucker já aponta para o externo. Sim. Eu estou travado ainda? Você ouve minha voz, André? Sim, mas tu ouviu a minha? Sim, eu estou ouvindo Zucker, tudo. Voz tão perfeita. O Zucker aponta para um externo. E aí eu peguei só para mostrar para as pessoas Healing Heritage, e cujo subtítulo de Healing Heritage é Paul Nordorf explorando a linguagem tonal da música, como se fosse um ambiente fora de Paul Nordorf, né? Paul Nordorf explorando a linguagem tonal onde no campo dinâmico. Então isso a gente vai ver via Zucker. Essa é uma conversa que eu tive essa semana. Eu descobri que atualmente na educação Northrop Robbins não tá havendo um investimento em Zucker Kendall. Dividi com o Gregório isso, né? E eu acho que talvez a gente esteja falando já de um diferencial muito significativo entre a Northrop Robbins e uma proposta de musicoterapia músico-centrada, que tem a mim e o Gregório como alicerces, né, filosófico-teóricos, onde não abriríamos e não abriremos, porque provavelmente nós vamos abrir a formação no Brasil, a gente tem um convite para fazermos algo no Uruguai, a gente não pode abrir mão, não entende como é que se abre mão da filosofia de Zucker Kendall e também de Steiner para uma formação músico-centrada, para um entendimento de musicalidade. Lá, Gregório. No Sound and Symbol, Zucker começa retirando a música dos campos em que ela era considerada antigamente, ou previamente a ele. Ele diz que música não é acústica, que o aspecto físico, a vibração sonora, não é ainda a música, embora ela seja condutora da música, os tons acústicos. Ele diz que música não é teoria da música. O que se ensina num conservatório, numa formação musical, é ensinar os eletricistas a mexer com a eletricidade. Mas não se ensina o que é eletricidade. Então, teoria da música é teoria para fazer música, para um bom fazer musical, mas não é teoria do que é a música. Ele também diz que psicologia da música não é música, não explica a música, mas explica a psicologia de quem ouve música. Uhum. Ouvir música é uma coisa e a música é outra coisa. Até porque a música ocorre no mundo exterior, no mundo dos fenômenos. Ela não tem uma existência apenas subjetiva. E Zucker retira a música também da estética. Ele diz que a estética, a questão filosófica do belo, não tem nada a ver com música, diretamente. Esses 4 campos até podem bordejar o que é música, mas nenhum deles trata do que é música. Porque a música é o que ela é, né? Então, ele limpa esse campo antes de introduzir as suas ideias. E quando eu digo ele limpa esse campo, ele faz isso com uma lógica muito boa, muito interessante, que eu considero inteiramente válida. Mas não é que ele diz simplesmente, olha, isso não é música. Ele argumenta contra, a favor o tempo todo. Ele é muito lógico, né? E ele diz que ele quer, então, olhar para a música não através desses 4 caminhos, que não chegam a ela,
mas ele quer olhar para o fenômeno música e não olhar para ela a partir de preconcepções inconfessadas, é uma expressão que ele usa. E a primeira coisa que ele coloca é uma melodia do Beethoven. A melodia do último movimento, a melodia da Ode ao Amigo, né? Depois é cantada com a letra do Schiller. Gregório, fala um pouquinho mais devagar, porque eventualmente a tua fala está sendo cortada. Ah, tá bom. Então vou tentar falar um pouco mais devagar. Eu estou indo rápido para tentar ganhar tempo. É muita coisa. Né? E porque tu te anima muito com o Zucker Candle? Também, também. E tenho páginas e páginas para falar. Eu sei que eu não vou falar quase nada disso, mas... você quer falar de qualidades dinâmicas, André? Não, primeiro eu quero só reforçar o que está dizendo, porque vamos fazendo uma costura entre sound and symbol e the sense of music, né? Sense of music, o sentido da música. E o The Sense vem em 59, 3 anos depois de Sound and Symbol, e tem uma afirmação que eu gosto muito dele, que é a ciência moderna vem demonstrando, e eu gosto desse adjetivo, uma futilidade das perguntas do tipo o que é? Porque a gente se vê, e eu diria que na minha jornada e na tua, no sentido de tentar um pouco despir da necessidade de se definir o fenômeno música. E a gente tem falado cada vez mais que a própria musicalidade clínica, vai ficando palpável, que são contínuos. Será que a gente define? Será que tem necessidade de definir? Ou a gente realmente tem que vivenciar? Né? Eu acredito mais, eu acho que a nossa formação, a proposta de formação, vai caminhar menos por uma ciência que define e mais por fenômenos que são experienciados e, consequentemente, entendidos e praticados. E claro que se pode falar do que se vivencia, mas sem uma pressão de música é isso, musicalidade é aquilo outro. Tem musicalidade Beltrano, Ciclano não tem. Eu acho que o Zucker Candle faz esse despir desses conceitos e que muito nos ajudam, Gregório. Eu acho que a nossa função é tentar sensibilizar, pelo menos, as pessoas, não para que acreditem na gente, mas que abram para talvez essa possibilidade de uma ciência diferente que não quer definir, mas que quer colocar o fenômeno como vivencie, experimente, viva isso. Sim. Vamos prosseguir na música como entidade. Eu queria também que tu entrasse, eu também quero entrar. Música como entidade, música viva e desejo da música. Certo. Primeira coisa, o Zucker ele diz exatamente o que você acabou de dizer, André. Experimente vamos experimentar a música, não vamos pré-defini-la, que é o que ele chamou de preconcepções inconfessadas. E ele afirma uma nota é um fenômeno do mundo exterior. No entanto, toda nota musical é uma criação humana. Zucker também diz, ouça música e você saberá que há um humano ali. Né? E ele ainda diz, nada no mundo físico corresponde à nota enquanto um evento musical. A nota como um padrão de onda sonora não é ainda a nota. É um som afinado. É um som acusticamente limpo, digamos assim. Mas a nota enquanto evento musical é uma outra coisa. E que ouvir música é ouvir as qualidades dinâmicas das notas. Aí tu pisou fundo já em Paul Nordorf. Lembrem que a gente colocou para vocês a exploração 4. A nota é um evento. Isso. Então, ouvir música é ouvir suas qualidades dinâmicas. Ouvir música é ouvir forças que são ativas nas notas e nos sistemas de notas. Quer dizer, quando a gente ouve música, não é que a gente acrescenta um sentimento, uma percepção. Devagar. Sim. Devagar nos conceitos ou na voz?
no ritmo da voz, que está trancando às vezes. Tá. Então, ouvir música é ouvir forças que são ativas nas notas e nos sistemas de notas. E aí Zucker diz que o homem não criou essas forças, ele as descobriu nas notas. E que notas musicais são condutoras dessas forças, do que ele chama de qualidades dinâmicas. E ouvir música significa ouvir uma ação de forças, que são as frases citadas por Paul e pela Helen Bonny. Então, posso complementar? Diga, Landra. Também em Sound and Symbol tem algo que eu gosto muito no tema. Estamos no tema qualidade dinâmica. A qualidade dinâmica é o que se percebe da nota, mas também a afirmação que a nota traz da sua incompletude. E isso Sim. Tem um momento que o Paul fala que a escala tem um self. E isso me impactou quando eu li, porque seres humanos têm self. E aí entra com o que o Gregório falou nas lives. Quando a gente pensa no triângulo, a música também tem musicalidade. A música da relação. Está tentando separar filosoficamente, via Zucker aqui, que a música depende, sim, de seres humanos a comporem. Mas uma vez que ela está composta, ela possui relação de nota com nota e a gente passa a perceber, o ouvinte passa a perceber, não só música, passa a perceber na música. Sim. Inclusive a incompletude das notas, incompletude via sua qualidade dinâmica. E aí eu comecei, Gregório, já volto para ti, eu comecei a apalpar a vida da música, eu comecei a apalpar algo que o Clive falava pelos corredores. Percebam a entidade. Música é uma entidade na dinâmica musicoterapêutica. De novo, se tu escuta isso sem entender Zucker, fica metafórico, fica bonito, fica romântico. Sim. E o que é não assim? Adianta nada, né? Sem Zucker não adianta nada, entende? Não. Fica poético, romântico. Fica poético. O que é incompletude? Toda nota pertence a um sistema de notas. Não existe uma nota musical fora de um sistema de notas. Dentro do sistema, todas as notas vivem uma incompletude particular sua em relação ao todo do sistema. Essa é a incompletude da nota, esse é o desejo da nota. É um anseio, uma expectativa, como o Paul fala, em relação ao sistema do qual faz parte. Como assim? Todas as partes de um sistema anseiam em relação ao todo do sistema? Pelo menos na música, sim. Porque a gente vai entender o seguinte, as notas musicais, os tons musicais, eles existem não de per si, eles existem nas suas relações. A qualidade não está numa nota, está no entre notas, está na relação, no intervalo entre uma nota e outra dentro daquele sistema. Perfeito. A quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a segunda existe em relação a uma primeira. A própria primeira, a tônica, existe em relação a esse sistema. E aí alguém há de perguntar assim, mas sou eu que defino o sistema. Independente disso, uma vez que o sistema está definido, há leis que não são do teu domínio, são leis do próprio sistema. E aí comecem a palpar a vida desse sistema que independe de quem trabalha nele e com ele. Começamos a falar no being in e with. É na e com, não é através, não é a música submissa a nós, é a música conosco. A partir dessas ideias, Zucker-Kandel redefine os conceitos de movimento, tempo e espaço. Isso é super importante, Gregório. Nada mais, nada menos do que movimento, tempo e espaço. Quer dizer, a estrutura do universo em que a gente vive. Tá. E essa é a estrutura de Sound and Symbol, né?
a gente entender tudo que a gente começou a falar, uma não definição, estou sintetizando, uma não definição, uma percepção na ICOM das qualidades dinâmicas que só acontecem via relação de nota com nota num sistema que possui leis, e tudo isso acontece numa estrutura de movimento, tempo e espaço. A gente entendendo isso como um conceito já está meio caminho andado para Sound and Symbol. A Zucker diz que ouvir qualidades dinâmicas é ouvir movimento. Ouvimos o movimento que existe entre as notas. Ele até brinca, nós não ouvimos uma nota se movimentar em relação a outra nota. Eu toco um Mi, toco um Lá, acima. Eu não ouço uma movimentação Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Não é esse o movimento. O movimento que se cria é uma tensão, é uma propensão entre uma nota e outra. É um movimento entre as notas. E ele diz que esse é o movimento mais real que existe. Porque ele é um movimento sem corpos. Não é o corpo das notas que se movimenta. É a tensão interna da nota em relação ao seu sistema que se move. Então, ele diz que ouvir notas é ouvir o movimento dinâmico, não de corpos, não de coisas que se movimentam. E ele diz ainda que esse movimento tonal, que é o mais real dos movimentos, ele não se dá... Devagar. Ele não se dá nem no mundo objetivo, nem no mundo subjetivo. E ele tem que lançar a mão do conceito de terceiro palco. Ele diz que existe um terceiro palco, descartado pelo Descartes, que considerava o mundo objetivo e o mundo subjetivo como os dois mundos. E Zucker diz, música não é acústica mais subjetividade. Não é um lá bemol mais emoção, uma emoção X. Ele diz, nenhum desses mundos define música. Música se dá no terceiro palco, para o qual ele não dá um nome, ele dá uma numeração. Não é nem o mundo objetivo, nem subjetivo, é um terceiro palco, que é o palco das dinâmicas puras. Depois a gente vai ver que esse terceiro palco é um palco onde objeto e sujeito não existem como a gente os considera. Porque o mundo objetivo e subjetivo, a barreira entre mundo objetivo e subjetivo é quebrada quando se experimenta esse terceiro palco. E aí uma outra ideia do estar na música, ser na música, onde um fato objetivo, fenomênico, que é a música, e o fato psíquico de estar na música não tem barreiras. Não é uma coisa e outra. Quando se vive a música, se vive no terceiro palco. E eu gosto muito da terminologia, ou seja, não é nem um mundo nem outro, é um entre mundos. E isso para mim ficou muito claro. A música habita um entre mundos. Sim. Aí Zucker diz que a música revela uma outra dimensão, tempo, para nós, que não é o tempo que a gente conhece. Ele diz que o tempo produz eventos. Na nossa visão científica e psicológica, eventos transcorrem no tempo, mas o tempo em si não produz eventos. Aí Zucker diz, vejam, a repetição em música é um fato muito normal, é quase uma necessidade do músico repetir, não só as notas, repetir partes inteiras. O refrão é um ponto expressivo da música. Ele diz, o que muda quando a gente repete uma mesma sequência musical de notas, harmonia e ritmo? O que muda é o tempo. O tempo é significativo na música. O tempo
produz eventos. Ele diz também que o tempo não conhece nada de transição, passado, presente, futuro. Ele diz que existe uma interação, uma Eu gosto, transliteração. eu gosto de um termo, pointing beyond itself. Ela aponta para além de si, é constante, é em movimento mesmo. Sim. Então, ele diz que essa nossa... Oi. Só um pouquinho, Gregório. Eu quero ver se está claro. O Gregório está relacionando agora esses elementos da música com as três estruturas. A gente falou de movimento, agora estamos falando do tempo e depois espaço. Ok? Então, ele diz o tempo não é um não ainda, que é o futuro, nem um não mais, que é o passado. Que é a nossa noção de tempo. A gente vive num presente, para trás de nós um imenso não mais, e adiante um imenso, pelo menos a gente espera assim, não ainda. Ele diz, tempo não é isso. Tempo é um entrelaçamento dinâmico, onde o presente armazena o passado e antecipa o futuro. Ele dá como exemplo o modo como a gente ouve música. Nós não ouvimos nota a nota. Nós ouvimos os entrenotas, que é o que une esses pilares, é a ponte por sobre os pilares. Uhum. Ele diz, o que faz isso é o tempo, é a nossa experiência de tempo na música, que é um tempo mais real do que o tempo espacializado, uma expressão do Bergson, que é um tempo retirado da sua real natureza. Portanto, numa sessão de musicoterapia musicocentrada, o tempo trabalha, o tempo opera. Nós, musicoterapeutas, engajamos o tempo para que ele opere no nosso trabalho. Isso é bem bom. Isso é bem bom porque a gente está, via Zucker, invertendo uma lógica, né? Porque sempre é de novo, as definições com música, né? Ou então pensando na operacionalidade, quer dizer, o uso da escala, e a gente fala também da importância, o uso da escala, o uso dos padrões rítmicos, o uso das variações de estilos. Mas o Zucker nos convida a pensar no que a música faz em relação a essas três estruturas, né? E só já te passo a bola de novo. Pois não. A questão do ritmo que ele traz para também pensar o tempo. Porque o ritmo dos padrões musicais, das estruturas daí musicais, o ritmo recorta o tempo, né? Não li a primeira vez em Zucker esse tipo de pensamento. Gosto da metáfora de que o músico é um escultor do tempo, porque a gente, assim como o escultor limpa a pedra e de dentro da pedra ele tira a escultura, que precisava do escultor para que ela existisse. Acho que esse é o ângulo que também nós da musicoterapia musicocentrada propomos, quer dizer, a gente esculpe o tempo e daí, a partir dessa escultura, surge a música. Isso. Lisley, a música não é atemporal. Ela abre a porta para uma experiência direta da dimensão tempo. Experiência essa que nós não temos na relação com as coisas do mundo e nem com as coisas subjetivas. Quer dizer, ele fala de um tempo que nem é cronológico, nem é subjetivo. É complexo, a gente não quer que vocês, a gente não espera que vocês entendam essa ideia. A gente diz, vão ler o Zucker diretamente, é denso, é coisa assim para uma vida, ou pelo menos para alguns anos de vida. Então, a música engaja as forças do tempo e as torna operantes. Quem que pensa isso em musicoterapia? Quem que leva em conta a música nesse sentido? E o que é engajar o tempo como uma força? O que é o tempo se tornar atuante? Não ser mera passagem do tempo. É, por exemplo, repetir um certo trecho musical, um tema clínico, por exemplo,
de modo que a experiência dentro do tema clínico, por um tempo repetido, digamos assim, na nossa concepção habitual de tempo, permita que a pessoa se engaje na dinâmica presente naquilo que é apresentado musicalmente. Não tem como apresentar um trecho musical uma vez e esperar que isso produza um certo efeito. É preciso expor a pessoa à dimensão tempo. Pela repetição. Musicoterapeutas não se acanhem de repetir o que é significativo. Aliás, o Paul Nordhoff comenta que o professor de composição dele dizia: se a sua ideia musical for boa, repita. Se não for boa, jogue fora. E, por fim, Zucker mostra que a música nos faz perceber o espaço como fluxo, não como lugares. É uma ideia estranhíssima. Para nós, espaços são lugares. André está no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu estou em São Paulo, capital. Estamos em lugares. Ah, não, mas a subjetividade de vocês está num fluxo. Zucker diz, não, não é uma questão de subjetividade. São Paulo, Porto Alegre é uma tensão dinâmica, além da distância, ou qualquer espaço que vocês queiram pensar. Espaços são tensões dinâmicas, tanto quanto o tempo, tanto quanto a música, que é uma outra visão de mundo, que se aproxima do que no século XX a física moderna, para não dizer física quântica, porque hoje em dia quântico é adjetivo para qualquer coisa, a física moderna começou a trazer essa outra noção de tempo e espaço. E Zucker escreveu esses livrinhos subsidiado por Princeton, que é a mesma universidade onde a física moderna estava se desenvolvendo. Então, isso tem consequências imensas. Né? Posso continuar, André? Ou vamos só fazer uma síntese, traduzindo um pouquinho assim para estruturas musicais e talvez para o que a gente já trouxe até agora de conteúdo do Paul. Por exemplo, o próprio Zucker fala em The Sense sobre tema. Sim. E eu trouxe a definição de tema clínico, né? E tu mencionaste agora o tema. E o Zucker trata o tema como um organismo vivo dentro do sistema tonal. Pois é. E o que é o tema clínico, que não um organismo vivo e que traz o paciente mais à vida? E o que é isso aqui? Por isso que a gente, talvez eu mais do que tu, fale que eu acho que a gente está tendo um papel importante essas lives, inclusive quando a gente tem o cuidado de numerá-las, porque não à toa a gente numera, porque a gente entende em 20, 23 anos de estudo que é o caminho devagarinho, passo a passo, para se alicerçar um entendimento do que fundamentalmente, eu diria, as mãos do Paul, a intenção, a musicalidade do Paul foi entendendo depois de 50 anos de música, de composição, vou usar agora muito da fala do Gregório, de interação com esse campo dinâmico. Porque a gente está falando de espaço, movimento e tempo sempre no mundo da pura dinâmica. Ou é fluxo, ou é recorte. É tudo ao mesmo tempo sendo vivido a partir da interação com música. E é desafiador porque a gente ainda começa dizendo e não define. E não define isso tudo. Vivencia isso tudo. E eu acho que era o que eu sinto que é o que o Paul fazia naturalmente. Talvez, inclusive, não à toa, a nova geração Nordhoff Robbins não está ensinando o Zucker Kendall. Não está ensinando, porque pode se perder uma vez que não houve essa transmissão na obra Nordhoff Robbins. Não houve.
Houve na fala do Paul. Sim. São menções na fala dele. Ele cita Zucker. Mas próprio... lembra que eu mencionei que a Verne, na conversa com Gary Ansel, ele pergunta o que ele te ensinou, o que o Paul Nordorf te ensinou. A primeira coisa que ela diz, que a nota é um evento. Sim. Mas então o Paul Nordorf andava de mãos dadas com o Zucker, só que no piano dele. Sim. E talvez na escuta do que os outros faziam musicalmente, porque ele habitava o campo dinâmico. Verso, tu escreveu uma obra sobre isso. Sim. Se a gente olhar os vídeos do Paul Nordorf tocando piano, junto com as crianças se movendo, tocando prato, tambor, e ele olhando fixamente para a dinâmica física da criança, e ele respondendo junto com a dinâmica das qualidades dinâmicas das notas. Para ele, para a observação natural do Paul, nos vídeos é muito claro, leve em conta essa interação dinâmica. Claro. Como um estado natural. Claro. Mas se a gente não faz esse percurso tradutor, eu diria, esse caminho tradutor, se a gente não faz esse investimento, eu e tu, não é traduzido isso. Não é traduzido. Concordo total. Fica como uma criança que, bom, agora está sendo conduzida via sua musicalidade, ok? Há uma interação, há fechamentos, ela percebe a frase, ela percebe as tensões, mas fica por isso. Só que é muito mais profundo que isso. E a gente tem que falar e martelar nisso, porque sob pena de Sim. sermos de uma Nordorf Robbins ou uma musicoterapia musicocentrada que nos cabe como pessoas que vão propiciar a formação, fica operacional. O André e o Gregório e Juliana Carvalho e Marina Freire nos ensinaram a improvisar, Carolina Veloso usando a voz de uma forma musicocentrada, Tiago Levis no piano. Eu opero agora. Me disseram que é importante testar intervalos. Vai ficar superficial. Não. Isso não é músico-centramento, André. Isso não é musicoterapia centrada. A gente quer incentivar nas pessoas. A gente É. quer levar essa base para as pessoas desenvolverem, inclusive, os seus músicos-centramentos. Exatamente. Gregório, vamos voltar agora. Tu falaste do movimento, tempo, e vamos entrar no espaço, que é fundamental, porque o espaço daí diz de outros elementos musicais, por exemplo, gravitacionais, ou seja, o acorde não são 3 notas simultâneas só, isso é operação. Exemplo, me ensinaram na improvisação clínica que eu tenho que inverter acordes. Sim, não porque é bonito só. Tu tem que inverter acordes porque tu reposiciona elementos dentro de um centro tonal e isso faz a extração de forças dinâmicas serem distintas, talvez mais adequadas para que o teu paciente e a musicalidade dele precise. É sempre outro ângulo. É sempre outro ângulo que não superficialmente operacional. Você cria um outro campo gravitacional no espaço. Exato. Gravidade. Zucker traz uma definição de um outro autor alemão que é muito interessante. Aliás, é uma pergunta. Por que 3 notas de um acorde não formam um triângulo, mas formam uma tríade? Porque um triângulo fala de forças. Aliás, desculpa. Um triângulo fala de ângulo no espaço, num espaço fixo. Tríade fala de forças em relação. Então, Zucker diz, espaço é processo. Espaço é evento dinâmico. Então, num acorde, ou mesmo cantando em 4 vozes, num quarteto vocal, o Zucker diz, como é possível, numa ópera do Mozart ou do Verdi, você ter um quarteto vocal, 4 cantores cantando 4 letras, 4 linhas melódicas diferentes, e aquilo criar ordem. E você ter uma noção de ordem aquilo. Se a ordem do espaço musical
fosse a ordem de lugares, nós teríamos a mera sobreposição de notas. Um acorde, harmonia, seria um empastelamento de notas. Não, o que nós temos é a abertura de um campo dinâmico novo, é um evento dinâmico de outra natureza. A harmonia, o acorde. Sim, isso é um espaço onde se dá a música. E é um espaço que, veja, reúne não num bloco único, mas põe em relação as várias notas que existem naquele espaço. O espaço musical é um espaço relacional do que ocorre naquele espaço. Música, terapeuta e paciente, por estarem num espaço musical, estão em relação. Uma relação viva, dinâmica, esses termos todos. Ou seja, é quase uma relação inapelável. Da música você não escapa dessa interação com o outro. Na palavra, você tem muito mais recursos para escapar da interação. Mas você está usando o verbo escapar. Eu acho que talvez até tem pessoas que não gostariam de escapar, mas devido às suas limitações, nem chegam a entrar. Então, eu acho que tu está falando de uma qualidade importante que é, de novo, experienciam nesse ambiente relacional, porque não existiria se não fosse a relação. A qualidade dinâmica, a gente repete, ela não existiria se não houvesse a relação de nota com nota. Então, nesse campo dinâmico, todo baseado em relação, o nosso paciente que não fala, o nosso paciente que é sensório-motor, ele já está experienciando relação. Sim. Não que ele não queira se relacionar, ele não consegue se relacionar. Sim. Ele Isso resvala. É super importante. Sim. Zucker afirma que o imaterial é um elemento genuíno da natureza. O imaterial é um elemento genuíno da natureza. A natureza, o mundo dos fenômenos, inclui o puramente dinâmico, o não físico, o não mensurável. A experiência da música mostra isso. Perfeito. Eu acho Diga. Não, diga tu. Termina aí. Essa afirmação revoluciona uma série de postulados da própria ciência, uma série de fundamentos da ciência. Isso é complicado. Isso não vai ser aceito pelo mainstream acadêmico tão fácil. A Nelly perguntou agora há pouco, puxa, por que não se fala de Zuckerkandl? Porque ele põe em xeque toda a estrutura do pensamento científico. Não negando, mas dizendo, precisa largar isso. Os limites são outros. Né? Um outro ponto que o Zucker diz que a música nos revela. Eu já mencionei, mas vou entrar um pouco mais. A distinção entre interior e exterior desaparece. Não há mais na música, na experiência musical, uma linha divisória entre eles. Há uma interpenetração, a palavra que eu queria achar agora há pouco, entre mundo interior e exterior. E ele diz, isso muda a relação do conhecedor com a coisa conhecida. Uma outra revisão do ponto de vista científico. Quer dizer, a ideia de um conhecimento objetivo, que nasce quando eu me coloco como sujeito e digo o objeto está fora de mim, se torna sem sentido. Quer dizer, a música nos faz viver uma experiência onde o conhecimento objetivo não faz sentido. Pois ocorre um encontro caracterizado por uma interpenetração entre eu e o mundo, onde não há objeto. Um objeto independente de mim mesmo. Ele diz que isso não faz desaparecer o conhecimento, mas que dessa forma de encontro surge um novo tipo de conhecimento. Eu diria, em parte, essa é a dificuldade da aceitação do Zuckerkandl e vai ser, André, da aceitação das ideias do músico-centramento, na medida em que a gente se apoie no Zuckerkandl.
vai ser difícil para o mainstream aceitar a corrente principal do conhecimento, dentro da musicoterapia ou fora. Uhum. Aceitar, engolir fácil essas ideias. Porque eu acho que fica muito... Vamos lá, desde a base, né? E a gente tem falado no início das lives também, que ainda há aquela questão social de que musical é quem faz música, quem treinou música. Isso já é uma base que complica. E o outro é bom. Qual é o músico? Se tu perguntar o que é música, não vai te trazer uma definição. Então, eu acho que o Zucker Kendall faz esse trabalho, ele vai despindo tudo que, né, teoricamente a gente coloca como fenômenos definíveis e nos limitam, né? O Luciano Berio, um compositor importante italiano do século XX, uma vez perguntaram para ele o que é música. Ele ficou incomodado, ele disse: eu acho que não faria uma pergunta dessas para Beethoven. Eu acho essa pergunta um pouco invasiva. Uhum. Ele estava se referindo a isso, André. Que bom, eu acho que isso é de um músico que se nota como até um instrumento da música, um compositor. Exatamente, o Beethoven ele é um instrumento de algo maior. Tanto que Beethoven se foi. Cadê o Beethoven? Vamos conversar com Beethoven? Não, não, né? Mas a obra do Beethoven está aí. Eu nunca vou esquecer que muito curioso, fui ouvir uma entrevista do Hermeto Pascoal, que eu adoro, respeito imensamente como compositor. Tudo que perguntaram para ele sobre definição de música, música para ele, nada do que ele falou, absolutamente nada, eu concordei. E é interessante porque, bem isso, é o Hermeto Pascoal que está aqui exatamente no tempo e no espaço, fazendo essas esculturas dentro do tempo e querendo definir tudo que faz e como faz, e baseado nos sentimentos que faz, absolutamente anti-Zucker Kendall, né? Então, eu gosto de pensar nessa metáfora de que a gente é escultor do tempo e a obra que sai é uma obra que fica e tu pode até te ir, mas a obra fica, né? E a obra não tem ali... eu percebo que essa composição ela é triste. O André, naquela fase, tinha perdido o seu trabalho. Não existe isso, né? Como as pessoas não conseguem referências legítimas do que seja a música como definição e cada música, cada obra musical, elas acabam meio que inventando, meio que colocando uma definição que elas encontrem à mão e cada um define do seu jeito a cada momento. É um esforço de entendimento da música, mas um esforço que aplica sobre a música coisas que a música não é. Então, eu acho que o grande esforço meu e teu, porque a gente tem 10 minutos, é o esforço da humildade, né? É o esforço de perceber que se trata da gente fazendo intersecção, fazendo intervenção, fazendo relação com algo que é maior e que não tem realmente, que a gente não consegue definir, a gente consegue interagir com e se beneficiar. Nós vamos trazer na live que vem a metáfora da andorinha, né? A nossa existência. Tu disseste uma vez, numa das lives, não existe... Eu ouvi uma das críticas quando eu lancei a musicoterapia músico-centrada. Não, mas música não existe sem o homem. Aí tu é um que diz, mas não existe homem sem música. E eu gostaria que o exercício é a gente pensar nesse ângulo. Se não existe homem sem música, o que é a música para esse homem? Né? Como parte da sua existência. Mas não é porque é parte da sua existência que nos dá o crédito para definir necessariamente, porque há uma ideia de ciência onde aquilo com que eu me relaciono é importante para mim é definível por mim. A gente não sente assim e a gente não propõe uma abordagem de musicoterapia que entenda, olha, ao contrário, que proponha que a gente vai experimentar, vai experienciar e vai propor, que vai estar na gente.
mas que a gente não define. É engraçado pensar uma coisa, André. O livro do Brucha, Definindo Musicoterapia, se a gente fosse escrever um livro definindo música, boa. Não existisse esse livro. Ou ele seria um sofisma. Ele seria uma invencionice. Eu acho que é um conto de fadas. Porque é tudo que tu fantasia, tudo que tu pensa como projeção, tudo que tu pensa como ideal. Mas, porque tu não vai falar de algo, o que é música para ti? Tu não vai puxar as referências que te desagradam. Em princípio. Em princípio não. Então, quando Zucker diz, vamos olhar para o fenômeno música, ele não está partindo de uma definição de música. Uhum. Ele está partindo do que nós ouvimos na música. Perfeito. Tem uma interpretação, seja do triste ou do alegre, seja uma interpretação de época. O que ele diz vale para a música folclórica do Sião, da Malásia, para a música erudita da Índia ou da Europa. Assim, ele está se referindo a essa coisa que é um fenômeno do mundo exterior, mas cuja definição não é fácil, e a gente diz, não é definível. E que, inclusive, habita um mundo chamado Entre Mundos. Pois é. Não é um mundo que a gente acesse sabendo que mundo é. Eu acho que a gente está explicando para a Ana Elizabeth por que Zuckerkandl não é tão divulgado. Exato. Exato. E talvez por que a musicoterapia músico-centrada ainda tem um caminho, nós sabemos disso, Gregório, apesar da aceitação, não nos sinto mais hoje rejeitados, ao contrário, há pessoas querendo a formação, inclusive, há entidades querendo, instituições querendo a formação, há pessoas querendo a formação, mas há esse, em termos de comunidade, há esse estranhamento, né? Já melhorou, mas há o estranhamento. Sim. Porque a gente não chega definindo. Pois é. Pelo menos não definindo da maneira mais comum como se colocam as definições. Isto é isto. É um longo passeio para tentar mostrar, ou tentar levar as pessoas a experimentarem o que aquilo é. É como tentar definir o sabor de uma fruta. Defina o sabor de lixia. Os bebedores de vinho, eles inventam adjetivos para o vinho. Tanino, frutado, camurça. Perfeito. Que não vinho é. Mas nem chegam perto, às vezes. Só respondendo para o Glairton, ele pergunta, a relação eu-tu na música se torna una? A gente vai falar mais disso na próxima live, né, André? Perfeito. O Zuckerkandl traz uma expressão, togetherness. Em português seria juntidade. Não é bem unidade, unicidade, é estar junto. Uhum. A experiência musical é uma experiência de estar junto. Uhum. Sim, a resposta é sim, a gente vai falar mais disso da vez que vem. E na musicoterapia, quem usa esse termo, togetherness, é muito o Kenegan. Né? Sim, sim. Que é um termo Zuckerkandl. Exato, entende? E aí a gente está, quer dizer, historicamente, quem trouxe para nós Zuckerkandl foi Paul Nordorf, principalmente em Healing Heritage. E agora, recentemente, quem me ensinou, quem me estimulou para Zuckerkandl foi Kenegan. É uma surpresa que a Nordorf Robbins moderna não esteja trabalhando o Zuckerkandl. É uma surpresa. Pois é. E quem me apresentou Zuckerkandl, André, quem apontou para ele, foi você. Quem falou, que bacana. Paul Nordorf citou esse sujeito, você conhece? Eu falei, não, vamos atrás. E fomos nós dois atrás. E devoramos o carinha. O superego aqui, o superego do Instagram está me dizendo que a gente tem agora 1 minuto e 50. Pode encerrar, Gregório, faz as honras.
Eu não tenho como te agradecer, André, por ter me apresentado, por ter apontado na direção de Zuckerkandl. Espero ter retribuído com tudo que Muito, eu tenho a partir muito, disso. muito. Para você e para todo mundo que está ouvindo a gente, nas formações, em tudo que vem. A gente vai por aí. Sem dúvida, Gregório. Te considero, primeiro, um super entusiasta dessa filosofia, né? E acho que, né, tu devoraste a obra do cara. Eu acho que tu faz um raciocínio, uma construção que muito me interessa, e acho que interessa a muita gente que está nos acompanhando nessa jornada, que não é só uma jornada de lives, é uma jornada já de 20 anos, né? Que já gerou alguns livros, alguns artigos. Então, eu acho que eu fui muito feliz em ter te encontrado e ter te apontado não só para a obra Northrop Robbins, né, que aconteceu via Edward, mas para a filosofia dela, né? E eu acho que a gente tem um caminho muito bonito, não só eu e tu, mas todos os músicos centrados pela frente. Vamos adiante. Vamos adiante. Beijo para você. Pessoal, Beijo para beijo todo mundo. Beijo para todo mundo. Até a semana. Não percam. Vai estar ótima da semana que vem. Semana que vem, Man the Musician, Zuckerkandl, e depois a gente recebe Marcelo Petralha.